tudo bem? Chegamos, no 10º episódio, estamos acabando a terceira e última temporada da série Hannibal. Eu sou a Angélica Hedge, para quem está acompanhando aqui, né, o nosso podcast, fazendo a revisão, né, reassistindo a série Hannibal, tão bonita, tão maravilhosa, que saiu de 2013 a 2015. E aqui, como eu falei no episódio anterior, é um episódio que tem o mesmo título, né? E a Mulher Vestida de Sol, né? Episódio anterior a gente viu que o Dollaride conheceu a Reba, né? E tal, e nesse episódio a gente vai ter o envolvimento amoroso, né? Dos dois, né? E olha que eu vou falar pra você que tá escutando, são cenas muito bonitas. Se você já assistiu, reassista, porque vale a pena, viu? Tem cenas que a série sempre, né? Obviamente muito primorosa, né? Muito bem feita, muito bem atuada. E você tem aqui cenas lindíssimas aqui envolvendo a maravilhosa personagem Reba, né? A gente começa o episódio com o Francis Dollaride praticando, sabe, algumas maneiras de falar, né? Depois você vai ver que ele está praticando porque ele tem intenção de fazer uma ligação, né? E ele precisa que a voz dele não seja reconhecida, né? Até porque eu não sei se a questão do lábio leporino tem alguma alteração, né, na maneira que você fala. Eu nunca reparei. E eu cheguei a conhecer pessoas sim que tinham, mas nunca reparei não. De qualquer maneira, aqui você vê que ele está treinando, né? Então ele está ali mudando a placa do carro dele para uma placa do estado de Nova York, aliás, uma placa do estado de Maryland, né? Vai fazer uma viagem para um local desconhecido, né? Você vê que ele mexe ali numa caixa de telefone, né? Faz uma ligação. Eu tive a impressão que ele acessou, inclusive, o escritório do Hannibal Lecter, né? E ele meio que está tentando cada vez se aprofundar e se aproximar, como ele fez no final do episódio anterior, do Hannibal Lecter, né? Aqui você vai ver, então, o outro lado da linha daquela ligação que o Hannibal recebeu, né? No final do episódio, dele falando assim, obrigado por você não revelar quem eu sou, ou mais detalhes sobre mim, né? Eu estou em transformação. E aí ele faz aquela, né? O Hannibal pergunta, no que você está se transformando? E ele fala, no grande dragão vermelho, né? Com aquela voz cavernosa, né? O ator, ele está absolutamente incrível, né? O ator que está interpretando aqui o Francis Dollaride, que é o nosso queridíssimo Richard Armitage. Hoje mesmo eu fiz a revisão também daquela série Norte e Sul, né? Porque eu falei, né, dele, porque eu lembrava dele da série Norte e Sul, né? Que é aquele drama da BBC, um livro da Elizabeth Gaskell, né? Que, aliás, eu gosto bastante dessa escritora, porque ela tem uma coisa assim que eu gosto da Jane Austen muito, eu sou maníaca, né? Pelos escritos da Jane Austen, pelas adaptações. Mas a Elizabeth Gaskell, ela tem uma coisa, eu não sei se estou pronunciando corretamente o nome dela, pode ser Gaskell, sei lá. Ela tem uma coisa de colocar questões de trabalho, né, de capitalismo, e tem uma crítica social. Então é interessante esse Norte e Sul, porque, claro, né, então é uma história que fala de pessoas que são de locais diferentes, têm pensamentos diferentes em relação à vida, às coisas. Assim, é bem bonita. E tem o Richard Armitage lá, um homem duro, porém cheio de amor para dar, né? E falando em cheio de amor para dar, esse episódio vai ter aqui um Francis Dollaride cheio de amor para dar também. É muito bonito isso daqui, né? Aí você tem essa ligação, né, e tal, você conversa, inclusive ele fantasia ali um diálogo ali com Hannibal Lecter, onde ele fala de se sentir ofendido de ser chamado de a fada dos dentes, né? Vamos lembrar que quem chama ele de fada dos dentes é nada mais, nada menos do que a Fred Lounds, né? Que é sem noção para um caraco, e no filme, o final não é nada bom do personagem, né? O Hannibal, ele fica elogiando o Dollaride pelas palavras dele, ele tem sim um problema de fala, mas o Hannibal elogia a articulação dele, né? E ele fala assim que ele pensa que o Dollaride ele se vê como um Jesus para um João Batista, né? E tal. Então é interessante, né? Como se ele fosse vamos colocar assim, como se o Lecter fosse o João Batista e o grande dragão vermelho é o Jesus, né?
e tal. Então, ele fala até uma menção ali, o dragão, antes de 666 no Apocalipse. Na realidade, o Dolarhyde, ele quer, né, que ele quer ser adorado pelo Hannibal, e o Hannibal, muito inteligente, né, dá sinais para ele, né, porque ele precisa acariciar o ego dele para fazer com que o Dolarhyde pratique o crime que ele quer praticar. A gente vai ver aqui o que ele quer fazer, né? Ele quer destruir total e completamente o Will Graham, né? Aqui a gente vai ter também a Bedelia, né? Ela tá dando palestras, né? Falando sobre a Boca do Inferno de Dante, né? Eu lembrei daquele site de terror, de filmes de terror, Boca do Inferno, né? Aquele negócio de depois de Dante Alighieri, que tipo assim, os portais do inferno, os círculos infernais foram nomeados, né? E ela fala que não tem recordação, que ela acordou com uma agulha na veia dela e ela foi persuadida a se tornar Lydia Fell. Ela só era chamada como Lydia Fell, o que é uma grande mentira, né? A gente sabe que ela... Aliás, nesse episódio vai ficar claro pra gente enquanto espectador, eu não lembrava disso, o quanto ela também é uma psicopata, né? Ela tem certo grau de psicopatia. Até pela participação do ator, que eu gosto bastante, que é o Zachary Quinto, né? Então a Bedelia tá lá numa sala lotada, dando palestra, falando um quadro enorme ali do Dante Alighieri, logo atrás, falando sobre os círculos infernais, sobre conhecer Dexter atrás do véu, né, e tal, e o quanto ela não estava no domínio das próprias emoções, né, e da própria consciência. Então a gente sabe que é uma mentira, e ela está capitalizando em cima disso, né. Aproveitando aqui, vamos recordar que já são 3 anos depois que o Hannibal está preso, então as pessoas estão ganhando dinheiro, né. O Chilton virou um cara que escreve livros sobre true crime, ela virou uma palestrante sobre como ter sido sequestrada pelo Hannibal, né? Interessante que isso daí, para quem conhece a história do livro, sabe que, na verdade, quem foi sequestrada foi a Clarice, né? O Hannibal não desistiu da Clarice, né? Imagina, né? É claro que o Will vai chegar no meio da palestra dela e tal, e ela ainda vai jogar uma indiretinha para ele, falar, né, sobre esse negócio de o quanto o Lecter influencia, né? E depois ele vai ficar lá cobrando dela também essas coisas, falando, você está mentindo, né, e tal. Eu preciso conversar com você. Aí ela fala, você vai ter que marcar 1 hora, né, e tal, né? Não vai conversar comigo de graça, não, né? Aí eu até concordo. Mas assim, aí você vê que vai ter... A cena que eu gostei desse episódio, tem várias cenas legais. Eu acho que o episódio até o fim ele entrega muito, mas tem uma cena famosa do Dolarhyde que ele leva a Reba McClane para um zoológico, né? É um encontro dos dois, né? Ele na verdade está levando ela para ter uma experiência, porque lá tem um tigre que ele está sedado, porque está com o dente machucado, estão tratando do dente dele, né? E o animal está deitado, totalmente sedado, obviamente, para ser tratado. E ele a leva lá, porque presumo que ele deva conhecer, fotografe e tal, né, esses ambientes, né, por causa dos animais noturnos. E você vê que ele a leva lá e o cara ajuda lá, o cuidador, ela a tocar, né, o animal. E a cena é muito bonita. É muito bonita porque a atriz é maravilhosa, ela interpreta muito bem esse papel. Ele está interpretando muito bem. É uma cena onde é emocionante, sabe? Porque esse contato com a natureza, essa coisa tátil, né? Que ela vai pedindo para ele falar o que é, as cores, né? A aparência, o que ele está vendo. E ele também vai fazendo umas declarações bonitas, falando do tom laranja do animal que chega a borrar, né, as cores ao lado e tal. E é interessante, ela é até muito destemida, que tem um momento que ela coloca a mão muito próxima à boca do tigre que está ali desacordado, só que a gente sabe, vai que o animal tem sei lá, um espasmo, né, e corta a mão dela fora, né, já pensou? É uma coisa interessante, né? De qualquer maneira, você vê que é uma cena muito bem feita e tal, uma cena muito emocionante, é linda, né? E é uma cena que tem uma coisa erótica, né? Porque é aquela coisa daquela sensação de perigo iminente, né? Então você vê que é um encontro muito não convencional, né? Que ele está levando a Reba, né? E nesse ponto aqui eu queria até dizer
que é interessante para a gente que acompanha, que o quanto a gente até lamenta ele ser um psicopata, ele ser um assassino, porque ele visivelmente ali naquele momento ele ia encontrar felicidade ao lado dessa mulher, penso eu, né? Pois bem, então tem esse encontro muito bonito, né? E você vê que ela até chora, né? Se emociona, né? E você vê que aquela exploração ela é muito bonita, que ela tem, sabe, você vê alguém tendo uma sensação como essa, é uma coisa muito linda, né? Depois você vê que ela tá na casa dele, ele levou ela para casa, né? O encontro continuou, ela tá preparando um coquetel para ele, uns martinis, né? E tal. E conversando com ele, falando o quanto foi eloquente, muito bonito o gesto dele levar ela lá, né? E ela revela também que ninguém na empresa ali sabe nada sobre ele, as pessoas estão muito intrigadas. Ele fala assim, por que você andou perguntando? Aí ela falou, não andei perguntando, é que eu escuto as pessoas querendo saber, né, curiosas, né, saber mais sobre você, né, que ele é uma pessoa muito na dele, caladão, né, e tal, até porque ele é muito sensível sobre a aparência dele, né, e tal. Ela fala que até sabe sobre isso, né, fala, olha, eu sei que você tem alguma questão com a sua aparência, mas você não deveria, né? E assim, você vê, é interessante, já que ela tem agenda, né? Ela tem agência nessa questão, ela vai e se aproxima dele, ou acaricia, né? Inclusive acaricia de maneira erótica, né? Ele fica muito perturbado e ela fala assim, espero que eu não tenha chocado você. E aí ele pega ela nos braços, é uma cena muito bonita. Agora ela vai conhecer o dragão do amor, né, cara? Então, ali é uma cena linda, eles estão ali fazendo amor e tal. Aí ele olhando pra ela e ele a vê como uma mulher vestida de sol da pintura do Dragão Vermelho. E, cara, é uma cena linda, linda, é muito linda. A atriz, ela tá banhada de luz, né? E tal, e ela você vê uma cena profundamente erótica, muito bonita, e cai aquela lágrima do olho dele, né? Então a gente lamenta, né, que esse breve, né, affair que ele vai ter não afaste, né, de toda a matança que ele pratica, né, e como as pessoas não são uma coisa só também, as pessoas são várias coisas, né, então o Dollaride enquanto o Dragão Vermelho realmente é um casal muito bonito com a Reba, né. Aqui também a gente tem algumas questões aqui, né, depois, né, do amor, né, e tal, que ele vai e ela tá dormindo, ele coloca a mão, assim, dela na cabeça dele, cheira ela e tal. Aquele contato físico, você vê que ele realmente não tem contato físico com as pessoas, né, então isso acho estranho, porque ele é um homem lindo, né, pra falar o mínimo, né. Então ele não tem contato com as pessoas por quê, né? Por causa dessa questão que ele tem com ele e a violência que ele sofreu, né? E ele, quando ele acorda depois e vê que ela não tá lá, também fica todo assustado, corre a casa toda e tal. Só que ela tá ali na sala de estar, aguardando ele acordar para poder falar para ele, se despedir dele, para que ele a leve para casa também, né? E tal, né? Nessa época, vamos lembrar, não tinha Uber, né? E tal. Então, você vê que eles se abraçam ali e claramente ela... ficou muito satisfeito com o encontro, assim, ele foi muito carinhoso e é interessante isso, né? Aqui a gente vai ter aqui o Hannibal, né, muito espertamente, ele acaba descobrindo uma maneira de fazer aqui um esquema, né, tem isso no filme também, né, para conseguir arrumar um endereço novo do Will, né, ele pede para fazer uma ligação para advogado, né, a enfermeira fala, se você se aproximar mais do que você deveria antes de eu sair daqui, eu vou te jogar um spray de pimenta. Aí ele vai lá, faz a gambiarra lá, coloca um papel, alumínio, não sei o que é aquilo, e pega e ele vai, liga, né? Ele para atendente, a telefonista, fala assim, não posso usar as mãos, você poderia ligar para esse telefone? Aí a telefonista liga e ele realmente enrola liga lá pro escritório do Chilton, né? Fala que tem que mandar um livro, o Chilton mandou entregar um livro dele para uma pessoa, só que ele tá sem endereço, não quer incomodar o Chilton. Aí a secretária fala que tá fechando o escritório, ele fala, por favor, me ajuda aí, falta 5 minutos para fechar aqui o DHL, né, sei lá, o serviço de entregas. E aí, de quem que é? Aí ele fala, por favor, procura Graham, né, Will. Então,
né? Ele está atrás do Will Graham. Aqui nesse episódio, então, a gente vai ter também, finalmente, quem é Bedelia du Maurier, né? Você sempre tem a impressão que ela é uma personagem um tanto quanto, né? Ela é contra o que o Hannibal Lecter faz e tal, ela fica chocada, fica desesperada e tal. Só que ela também é uma pessoa com seus demônios, né? Não à toa o Will sacou quem ela é, né? E tal, né? Então ela é uma pessoa que ela realmente tá ganhando dinheiro com essa experiência que ela fala que estava ausente, né? Não estava consciente e tal, estava dopada e tal, e na verdade muitas coisas vão ser descobertas nesse episódio, inclusive aquele lance do paciente, né? Que ela matou, que ela fala que Lecter mandou para ela, fez uma armadilha para ela e tal. E é aqui que vai entrar o Zachary Quinto, né? Que ele é o paciente, o Neil Frank, né? E esse cara, é interessante esse personagem pelas conversas que ele tem com a Bedelia. Isso em paralelo ali às conversas que o Will tá tendo com a Bedelia, né? Como se no momento que é o Will sentado com a Bedelia no consultório conversando, depois é o Zachary Quinto, sabe? As lembranças da Bedelia, né? Que a gente tá tendo acesso. Ela matou esse paciente, fala que ele que atacou ela e tal. E o cara tá ali, mostra como é que é a primeira, inclusive, vez que ele conversou com a Bedelia. Ele falando, ó, o Hannibal encerrou meu tratamento, mas ele não estava me ajudando, tem alguma coisa muito errada com ele. Eu fui atrás dele porque tinha um começo de depressão e um problema de insônia. No final eu comecei a ter problemas muito sérios de enrolar a língua. Ele começou a fazer uma fototerapia. Vamos lembrar que era isso que ele fazia com o Will, né? Para poder inserir na mente do Will várias coisas que deixaram o Will muito doente, inclusive acordando lugares estranhos, né? Fazendo coisas que não lembrava e tal. É uma técnica dele. Então a gente descobre que o Hannibal, ele também não é um bom psiquiatra, tá? Ele é um cara que adoece as pessoas. Então ele está tratando ali, na verdade, de bagunçar a cabeça das pessoas. Esse paciente é o Zachary Quinto, o Neil. Ele está conversando com a Bedelia, e a Bedelia, tudo que ele fala, assim, as desconfianças que ele, né, desabafa com ela, negócio do Hannibal ficar mandando ele comer mais carne vermelha em vez de se medicar e tal. E ela fala, você que não entendeu ele, que você que não compreendeu ele, você tem suspeitas relacionadas a ele, a sua visão, está enviesada, né, a sua visão, não sei o quê. E aí ele começa a ficar bem puto, né, porque ele fala, porra, eu tô aqui, eu fui encaminhado aqui pra você, né? Só que você também não tá me ajudando, né? Ele não me ajudava, você também não está me ajudando. Então, pra onde que eu vou correr, na verdade? O que eu vou fazer, né? E ele fala que depois que o Hannibal começou a fazer esses tratamentos com ele começou a ter uns ataques que ele enrolava a língua, né? E no meio de uma dessas discussões, ele tá com a Bedelia, ele se enfurece, levanta, né? Não faz menção de atacá-la, só que ele entra em pânico, porque a língua dele enrolou e ele não tá conseguindo respirar, né? E ela começa, nossa, ela fica desesperada e tal, e o cara lá, tipo, sufocando, né? Ele fala até que uma vez teve um ataque desse na frente do Hannibal, o Hannibal não fez nada, né? Só ficou olhando, né? E ela ali se desesperou e tal, só que quando ela vai lá, o cara tá jogado no chão, ela vai, bota a mão na boca dele, né? Você vê que ela pega o punho e enfia na garganta do cara, né? E nesse momento que ela enfia, a Gillian Anderson, maravilhosa, essa atriz, né? Você vê que ela tem um prazer enorme de fazer isso. Ela tá sufocando o cara. Ela enfiou o punho dela na garganta do cara e o cara, obviamente, morreu sufocado, né? E desmaiou logo em seguida, teve um ataque, né? Você, até tento interpretar esse ataque que ela teve, de ter caído ao lado dele, né? Então, ela, coisa boa não é mesmo, né? Não à toa ela estava lá com o Hannibal na Itália, ela fica o tempo todo, ela é um personagem talvez desses aí, um dos mais hipócritas, né? Porque ela faz julgamento e tal, só que ela sente atração por essa espécie de tortura, né, e tal, esse banho de sangue que o Hannibal Lecter faz, né? E ela acha, ela dá a entender, inclusive, que ela achava o cara, esse Neil, fraco, indigno, né? Tanto quanto o Hannibal também ficava detonando logo de cara os pacientes que ele não suportava, né? Mas ele que tinha toque, os caras que jogavam as coisas pelo consultório, né? Então, essa conversa do Will serve pra gente também ter acesso a esses flashbacks da Bedelia,
né? E claro, os dois continuam trocando farpas e ela falando assim, ele falando que ela mente o tempo todo e ela falando, você também, né? Você também é muito influenciado pelo Hannibal, por aí vai, né? É uma troca de acusações que acaba rolando ali, né? Então você vê, até tem um momento que o Neil pega e fala, por isso que os cientologistas odeiam os psicólogos, olha o que vocês estão fazendo comigo, né? Então eu acho engraçado, né, a revolta do cara. Eu gosto tanto desse ator, né, o Zachary Quinto, ele é um ator muito competente, né? Ele tá em tanta coisa legal, né? Eu lembro quando a gente falou de The Twilight Zone, que a série tem uma versão para rádio, né? Você consegue até escutar em inglês, né? No YouTube, mas tem um episódio que a narração é dele que é muito boa, cara. Ele é um cara, eu acho o Zachary Quinto um grande ator, adoro ele em American Horror Story, né? Então é legal vê-lo participar aqui, né? Aqui a gente tem o Will, então, visitando o Hannibal, discutindo as gravuras, né, e tal, a questão da fada do dente, né? E você vê que o Hannibal tá mostrando, na verdade, apreço, né? Tá achando tudo muito interessante, né? E tal, falando que conversa sobre coisas que ele gosta, explicando a pintura do Blake, né? Falando que essa pintura do Blake Dragão Vermelho é uma mulher vestida de sol, que tá presa numa cauda, tá enrolada na cauda do dragão, né? Que é uma expressão de sexualidade demoníaca, né? E tal, né? E você vê, né, que eles fazem até uma análise a questão do quantas pessoas que esse assassino, psicopata, ele atacou o Dragão Vermelho, Fada dos Dentes, que seja, começando ali pelos Leeds, pelos Jacobs e tal. Então, realmente, ele está tentando descobrir com o Hannibal o que faz esse gatilho que ele ataca essas famílias e por que ele escolhe certos tipos de família, não é verdade? Então, claro que os noticiários falam que são famílias perfeitas, né? Estilo comercial de margarina, né? Então você vê que ele obviamente ele está atacando o que ele está invejando, né? Eu acho que parte muito disso. Vamos lembrar do Silêncio dos Inocentes, né? O personagem lá, o psicopata, ele a moça que ele matou era uma moça que ele invejava, né? Invejava o corpo dela, uma mulher grande assim e tal. Ele queria poder se transformar. Aliás, é uma coisa até muito questionável, né? E não acontece, viu? Né? Normalmente esse negócio de o cara acha que é uma mulher trans, eu vou virar um psicopata, um serial killer. Então é uma coisa muito questionável, inclusive, eu acho, né? Então, dele atacar essas mulheres, isso no Silêncio dos Inocentes. Mas não deixa de ser uma coisa interessante, uma coisa válida enquanto alguém que assiste, né, filmes de crime e tal, porque você vê que realmente os caras primeiro costumam atacar o que eles estão olhando diariamente, né? Então, não à toa eles tentam esconder loucamente, né? Hannibal também fala que faltam 11 dias ali para a lua nova e tal, tic-tac, o Fada do Dente vai atacar, né? O tempo está acabando, né? E o Lecter também, claro, não sei se para fazer inveja ao Will, né? Me pergunto. Ele fala da admiração pela Fada do Dente, que diz que o considera totalmente são, talvez ele seja mais são do que as pessoas possam imaginar, né? Papo furado, né? Porque a gente viu o quanto ele é piradão, né? Da batatinha, né? E perigoso pra caramba, né? Pra finalizar o episódio aqui, eu acho que é uma cena muito legal, né? Porque isso aí vai ter no filme também, óbvio, né? Recomendo, né? O Dollaride, ele vai pro Museu do Brooklyn, né? Pra poder ver essa aquarela do Blake, né? E tal, ter acesso à obra original, né? Aí o curador vai lá, na verdade uma curadora, né, do museu vai lá mostrar, fala que a pintura não pode, ou a aquarela inclusive não pode ficar exposta, porque a luz ela enfraquece as cores e tal, e tem todo um procedimento de cuidado pela preservação dessa obra de arte, né. Aí ele chega lá e tal, entra com a mulher e ela falando, claro que eu não posso deixar você tocar, né, mostra pra ele, né, abre ali uma gaveta ali com tranca e tal. Só que ele dá uma pancada nela e arrasta ela para outro canto da sala. E o interesse dele ali era isso que ele vai fazer, que é impressionante no filme, né? Ele come, né?
essa pintura, essa aquarela do Blake, né? E ele, né, nesse momento ele aparece até com aquela dentadura, né? Você vê que ele colocou aquela dentadura toda torta, ele lambe, ele cheira e tal. É uma cena do caramba, né? Agora o episódio termina de um jeito muito legal, porque termina com o Will chegando, né? O Will Graham, né? Chegando no mesmo museu, no momento, sim, que o Fada dos Dentes ali está comendo ali a pintura, né? E eles, claro, acabam se esbarrando, né? Tanto que quando o Will chega, o senhor fala assim, hoje tem muita gente procurando, hein? Essa pintura do Blake, né? Já tem uma pessoa lá dentro, né? Eu vou levar o senhor. Aí leva ele, quando chega lá, chama pela moça, que é Paula, né? Ela não atende, óbvio, tá desmaiada, né? E o personagem do Dollar desesperado vê que chegou alguém, que o elevador abriu, aí já se esconde, depois tenta sair de fininho pelo elevador, só que o Will percebe, né? Ele percebe, e quando ele segura a porta do elevador que está quase fechando, aí ele é atacado pelo Dollaride, que, né, joga ele com tudo, né? Eu não sei nem como é que ele não é morto nesse momento, né? Então é um final do caramba, né? Eu acho essa fase Dragão Vermelho da história muito boa mesmo, né? Você vê que realmente, né, os caras fizeram uma história, os caras, né? Isso muito pelo Bryan Fuller, né? Você vê que foi feita uma história ali que utiliza de várias maneiras o livro, filmes anteriores e tal, e mesmo assim consegue entregar, né? Consegue entregar pra gente uma ótima história, uma história nova, né? Com bons atores também, porque, pô, o filme já é ótimo, né? O Dragão Vermelho é de 2002. Pô, tem o Anthony Hopkins, né? Que sem palavras, ele é o cara realmente, né? Você vê que tem o Anthony Hopkins, tem o Edward Norton, não lembrava ele no episódio anterior, né? O Ralph Fiennes é o Dragão Vermelho, né? Tem o Harvey Keitel, o Jack Crawford, a Emily Watson. Eu gosto muito dessa atriz, a Emily Watson. Ela faz a Reba dessa versão do filme. E, cara, eu acho que tem que dar um momento ali, uma pausa pra gente poder falar da Emily Watson, que é uma atriz britânica que eu amo. Eu amo, acho ela maravilhosa. Não sei se você que está escutando o podcast conhece, né? Mas fica aqui a referência. Ela tá em filmes maravilhosos. Ela tá em Equilibrium. Sabe que é um filme massa velho muito bom. Embriagados de Amor. Tá, deixa eu ver. Assassinato em Gosford Park, que é ótimo, né? Ela tá num filme que eu amo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que ela faz uma história de uma mulher que é uma... que tipo assim, é uma história de duas irmãs que elas têm um lance de codependência. Aqui, ó, Hilary and Jack, né? Esse filme é maravilhoso. Ela faz a Jacqueline Dupré, né? De 98 esse filme. Cara, que filme bom, meu. Tem a Rachel Griffiths também. Se vocês tiverem como, assistam. Esse filme é Hilary and Jack, que é lindo, né? Que conta a história real, né? Uma história real da Jacqueline Dupré, que a história da vida dela, claro, romantizada e ficcionalizada, né? Mas você vê a história bonita, que tem a perspectiva da questão de doença mental, né? De carência afetiva e tal. E no filme, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais, né? Sobre o filme no próximo podcast, que é esse aqui. Cara, vale a pena você reassistir o filme e você também dar uma conferida na carreira, se é pra dar um destaque aqui, claro que tem um grande elenco, né, tem o Philip Seymour Hoffman, né, fazendo Fred Lounds, mas vale a pena você acessar aqui e procurar um pouquinho da carreira da Emily Watson, que eu, sinceramente, eu sou apaixonada por essa atriz, né. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre a questão de extras e curiosidades, antes de terminar o podcast, né. Como eu falei pra vocês, eu tô, né, pra você que tá me escutando, não tô falando pra um grupo, né, 2 podcasts por semana que vem vai ter mais 2 também, estamos acabando já, né, depois vai ter um podcast final aí que eu vou tentar fazer ao vivo pra vocês, né, só recordando. Aqui de extras, né, diz aqui que o Bryan Fuller fala no comentário do DVD, né, que eu queria bastante, né, que esse diálogo da Bedelia sobre o pássaro ferido, né, que eu não mencionei, né, mas eu vou falar para você que é inspirado numa citação da Judy Foster, numa entrevista que ela deu ao Los Angeles Times, né, em 94, que ela fala assim, olha, é terrível, eu sei,
mas a fraqueza realmente me incomoda, a tal ponto que há um pássaro ferido na calçada, eu olho para ele e digo, acho que eu vou chutá-lo. Nossa, que estranha essa frase, né? E tal, porque aqui a Abdilia fala assim, se você vê um pássaro ferido, o que você faz, né? A reação das pessoas é recolher, né? E tal, mas ela faz esse tipo de coisa que a Abdilia fala é devido ao fato de pessoas que tocam certas coisas pioram muito a situação. Ela quer dizer que o Hannibal é uma pessoa que é destrutiva, ela acha que o Will também é destrutivo, que ela, sim, ela própria Abdilia, é uma pessoa destrutiva também, que esse pássaro ferido, essa pessoa que poderia ter ajuda, na verdade vai ser muito mais traumatizada por ter o contato com eles. É interessante essa história aqui, e é muito estranha essa frase da Judy Foster aqui, eu quero entender o contexto. O Richard Armitage, ele foi no Museu do Brooklyn e ficou sozinho com a pintura do Blake, como parte da preparação dele para interpretar o Dollarhide, né? Na hora de filmar a cena, a pintura, claro, é a pintura impressa, né, gente? Num papel de arroz comestível, né, para ele poder comer. Mas não era do tamanho correto, né? Porque o papel de arroz não parecia muito papel real na tela. Então acabou que o Richard Armitage, ele comeu uma versão impressa em papel comum, cara. E foi tudo num take só, usado para episódio. Então, esse daí deu, né? Se não deu sangue, deu estômago, né? Pro papel, né? O Ralph Fiennes também, tem uma cena, né? Do Ralph Fiennes pro filme. Diz que ele recusou também uma versão em papel doce da pintura, quando ele foi fazer a versão, e também insistiu em comer o papel de verdade. Ou seja, os caras que interpretam o Dollarhide comem papel, gente. O episódio inicialmente teria um outro ato, né? Haveria um outro ato, começaria de outra maneira, mas foi movido para um próximo episódio. Aqui não diz qual tipo, né? E tal, mas eu gosto dessa abertura, acho boa, né? Aqui, gente, costuma ter muito aqui no fandom de citações referentes ao livro. Diz que o episódio aqui, ele adapta material dos capítulos 8, 11, 13, 35 e 41 para quem quiser dar uma olhada no livro, né? E tem muitas coisas que relacionadas no livro que eu vou dar uma pulada agora, tá, gente? Vou deixar para vocês darem uma olhada depois, né? Vamos falar de cenas cortadas? Bora lá. O roteiro, ele pede um efeito surreal na tomada de estabelecimento do escritório do Hannibal, com a van do Dollarhide entrando na tomada por um lapso de tempo. Ah, tá. Não falei para vocês, né? E tal. Não é colocado assim verbalmente no roteiro, mas ele tá no escritório do Hannibal, né? E tal. Diz que no DVD e no Blu-ray apresentam uma cena excluída do Dollarhide Arriba, entrando na casa de Dollarhide após o passeio do zoológico. Aqui nas cenas excluídas também apresentam uma versão alternativa da cena de sexo do Dollarhide da Arriba, composta de cenas sugestivas demais para o corte da emissora. Ou seria mais caliente, hein, gente? Aliás, a cena maravilhosa, né? Maravilhosa, muito boa mesmo. Diz aqui que aqui tem algumas menções aqui sobre a questão de DVD também. Eles costumam sempre colocar isso daí, né? Falando assim, o que tem no DVD, o que não tem no DVD e tal. Diz que a Abdilia encontraria uma carta que envolveria ela mais diretamente. Só que haveria uma trama assim, que haveria uma carta que entregaria a Abdilia. Só que acabou não sendo aproveitada, né? Então, tem muitos extras no DVD. Quem é que tem o DVD ou o Blu-ray? Me contem, tá? Se você tem, eu teria. Na verdade, eu gosto da série o suficiente para ter o DVD ou o Blu-ray, né? Bom, é isso, né, gente? Então, esse aqui é o episódio maravilhoso, que é a segunda parte da Mulher Vestida de Sol. Poxa vida, que cenas lindas que tem. Eu vou até aproveitar para o banner a cena da linda da Reba banhada em luz, né? Que é essa cena de sexo aqui, que ele até derrama uma lágrima, né? Muito bonito. Os próximos episódios, vocês sabem, né? Já vão ser coisas assim que vão comprometer o Will, né? Vão acabar trazendo, porque ele quer, a intenção do Hannibal aqui é que o Will seja morto, que ele seja atacado, já que ele não pode matar, já que ele não pode ter o Will Graham, ele quer que o Will Graham seja destruído, que a esposa dele o filho adotivo, né, que é o filho da esposa dele, seja morto. Então é interessante o desenrolar aqui. O final todo mundo conhece, mas a trajetória até lá
eu acho que vale a discussão, né? E com isso eu deixo vocês aqui, deixo aqui desejos de um ótimo final de semana. Segunda-feira já vai ter mais podcast, tá? Preciso que vocês compartilhem mais, gente. Quase não tem gente compartilhando, né? E agora final de ano, muito podcast vai entrar em ato. E pode ser que alguém goste muito de Hannibal e não sabe, né? Que tá tendo um podcast, tá tendo uma revisão e tal, e você compartilhando o link do Spotify e tal, a pessoa conheça e curta também, né? Vamos trazer mais fãs aqui para essa série maravilhosa, né? Eu lembro que eu comecei a fazer esse podcast porque tinha uma galera fazendo, né? Eu nem conhecia os caras, nem lembro o podcast, gente, mas eles faziam e fizeram alguns episódios da primeira temporada e pararam. Eu fiquei, putz, não acredito, pararam. Sacanagem, né? É tão legal. Aí, por isso que eu acabei na doideira aqui, na loucuragem fazendo, né? E é isso, gente. Um grande abraço pra vocês. Um ótimo final de semana. Se puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Compartilhe esse podcast. O nosso Pix, para quem quiser apoiar, para ajudar a pagar o site. Agora em janeiro que a gente vai ficar fazendo, né, os trâmites aí para juntar a nossa equipe para definir as pautas do ano. Nosso Pix é super fácil. apoiomasmurra@gmail.com apoiomasmurra@gmail.com, tá? Para você poder doar e ajudar o site a ficar no ar, gente. Uma hora o site vai cair, tá? Porque realmente tá reduzindo muito nossos apoios, né? Se você puder nos apoiar, ajuda a manter o site no ar e mais pessoas terem acesso ao nosso podcast, que ano que vem faz 15 anos, né, gente? Eu acho, né, importante mencionar isso, um podcast como o nosso, pequeno e tal, que toca em temas que às vezes ninguém está interessado, né, em comentar. A gente procura diretores interessantes, procura coisas legais, tá? Então ajude a manter o nosso podcast, que a gente fica muito, muito grato. Com isso eu deixo um beijo para vocês e até o próximo podcast, até o próximo festim, tá? Até!